Tudo começa com um pensamento. Parece simples demais para ser verdade, mas é exatamente aí que reside o poder da transformação interior. Um único pensamento, quando nutrido com intenção, pode romper as barreiras da estagnação e acender a centelha de uma nova vida. É nesse instante silencioso, muitas vezes invisível aos olhos do mundo, que tudo se inicia. Quando alguém se permite pensar diferente, questionar o que antes aceitava como verdade, imaginar possibilidades antes descartadas, enxergar além da rotina, uma semente é plantada. E como toda semente, essa nova forma de pensar precisa de cuidado, repetição e persistência para germinar. É nesse processo que o impossível começa a parecer viável, que o ordinário dá espaço ao extraordinário. A história de toda mudança começa dentro da mente, com um pensamento ousado, rebelde ou simplesmente curioso. O primeiro passo nunca é externo. O verdadeiro ponto de partida é invisível, interno, silencioso, mas absolutamente poderoso. Quando a mente se abre, a realidade começa a se mover. Não basta querer. É preciso desejar com intensidade, com aquela urgência que queima por dentro e não te deixa descansar até ver o sonho realizado. O desejo ardente é o que separa os curiosos dos determinados, os que tentam dos que fazem acontecer. Mas o desejo, por si só, precisa de um aliado poderoso. A fé. Não uma fé cega, mas uma convicção inabalável de que, mesmo sem ver ainda os resultados, o caminho está sendo construído a cada passo. Quando uma pessoa une esses dois elementos, o fogo interno do desejo e a certeza silenciosa da fé, ela se torna imparável. Obstáculos deixam de ser sinais de que algo está errado e passam a ser provas do quanto se quer aquilo. A adversidade testa o compromisso. O fracasso temporário fortalece a crença. É essa mistura poderosa que move os grandes realizadores da história. Eles não começaram com garantias externas, mas com uma chama interna que se recusava a apagar. Quando o desejo é verdadeiro e a fé é constante, o universo parece conspirar, e o impossível se curva diante da determinação. Durante anos, muitas pessoas vivem presas em uma bolha invisível, a mentalidade da escassez. Acreditam que não são capazes, que não têm sorte, que grandes conquistas são para os outros. Mas tudo começa a mudar no exato momento em que decidem pensar grande. Não se trata de otimismo vazio ou de ilusões, mas de uma profunda reprogramação interna. Pensar grande é romper com a limitação herdada, com o medo aprendido, com o conformismo que paralisa. É ter a coragem de imaginar possibilidades maiores do que a realidade atual. Quando alguém ousa imaginar um futuro mais abundante, algo poderoso acontece. O cérebro começa a buscar caminhos para tornar aquilo possível. As oportunidades, antes invisíveis, começam a surgir. O comportamento muda, a energia muda, os resultados mudam. Mudar a mentalidade é como trocar a lente pela qual se enxerga a vida. Onde antes havia obstáculos, passa-se a ver degraus. Onde havia limites, surgem portas. Pensar grande não é arrogância. É responsabilidade com seu próprio potencial. Quem expande a mente expande o destino. Os pensamentos são como sementes lançadas todos os dias na terra fértil da mente. Aquilo que você mais pensa, com mais frequência e intensidade, cria raízes profundas e começa a moldar quem você é. Se os pensamentos são de medo, escassez e limitação, o mundo ao seu redor inevitavelmente refletirá isso. Mas se os pensamentos são de confiança, crescimento e realização, então a realidade se transforma para acompanhar essa vibração interior. Renato percebeu que durante muito tempo alimentava pensamentos de frustração e dúvida. E colhia exatamente isso: resultados pequenos, falta de energia, portas fechadas. Foi só quando decidiu mudar o conteúdo dominante da sua mente que sua vida começou a se alinhar com o que ele realmente queria. Ele passou a repetir pensamentos de coragem,
de competência, de merecimento. E com o tempo, seu comportamento se ajustou a essa nova visão. Ele começou a agir como alguém que acredita, que merece, que pode. O poder dos pensamentos dominantes está justamente nisso. Eles criam um campo de influência tão forte que acabam moldando as ações, os hábitos, os relacionamentos e, no final, o próprio destino. Mude o que domina sua mente e você mudará o que domina sua vida. Foi em uma tarde comum, daquelas que parecem iguais a todas as outras, que Renato tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo da sua vida. Ele passava em frente a uma pequena livraria, distraído, quando algo o fez parar. Era como se uma força invisível o empurrasse em direção à vitrine. Seus olhos bateram em um livro com o título provocador: Pense e Enriqueça. Até então, livros de autoconhecimento não faziam parte de sua rotina. Mas naquele instante algo dentro dele disse: Entra! E ele entrou. Pegou o livro, folheou algumas páginas e sentiu um frio na barriga. Não era o conteúdo em si, era o que aquele simples ato representava: a abertura de uma nova possibilidade. Ao passar no caixa e sair da loja com o livro em mãos, Renato não sabia, mas havia cruzado uma fronteira invisível. A fronteira entre a vida automática e a vida consciente. Aquela escolha, aparentemente pequena, foi o ponto de virada. A partir dali, cada página lida plantava um novo entendimento. Cada frase era como um espelho mostrando quem ele era e quem ele poderia se tornar. Foi ali que tudo começou. A transformação, a busca, a jornada. Às vezes, basta uma única decisão para redesenhar o mapa inteiro da vida. Renato começou a perceber que, apesar de ler, estudar e desejar mudanças, algo invisível ainda o puxava para trás. Era como tentar correr com elásticos presos aos tornozelos. Foi então que ele se deparou com uma verdade desconfortável. Seus próprios padrões de pensamento estavam sabotando seu crescimento. Durante anos, frases como "isso não é pra gente", "dinheiro é suado", "quem nasceu pobre morre pobre", se repetiam em sua mente como mantras silenciosos. Ele havia herdado essas crenças, sem perceber, de familiares, da escola, da sociedade. Essas ideias, repetidas por tanto tempo, se tornaram verdades internas, limitantes, paralisantes. Ao reconhecer isso, Renato começou um processo de reeducação mental. Passou a questionar cada pensamento negativo. Será mesmo que eu não posso? De onde vem essa ideia de que não sou capaz? Aos poucos, substituiu as velhas crenças por novas possibilidades. Ele entendeu que não era apenas o que fazia no mundo externo que determinava seus resultados, mas, principalmente, o que pensava sobre si mesmo. Quando você muda a raiz, muda os frutos. E foi justamente assim que Renato começou a romper com as correntes invisíveis que o mantinham preso ao passado. Ele entendeu que liberdade começa na mente. Renato descobriu algo poderoso. A mente não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. E foi aí que ele mergulhou no universo da visualização criativa e das afirmações positivas. Todas as manhãs, antes mesmo de sair da cama, ele fechava os olhos e se via vivendo a vida que desejava. Com sua marcenaria próspera, clientes satisfeitos, sua família sorrindo e ele em paz, realizado. Visualizava com riqueza de detalhes o cheiro da madeira, o som das ferramentas, a luz do sol entrando na oficina. Quanto mais vivas eram essas imagens, mais reais se tornavam em seu coração. Ao longo do dia, ele repetia afirmações como: eu sou capaz de transformar minha realidade. Eu mereço prosperar com o que amo. Cada dia me aproximo do meu propósito. No início parecia estranho, até desconfortável. Mas, com o tempo, essas palavras foram reprogramando sua mente, substituindo o medo por confiança. Renato percebeu que, ao falar com convicção e visualizar com clareza, estava moldando a sua realidade de dentro para fora. A mente, antes um campo de batalha, agora era seu maior aliado.
Ele entendeu que todo sucesso começa com uma imagem interna e uma palavra afirmada com fé. Renato percebeu que por muito tempo tentava vencer sozinho, carregando seus medos, dúvidas e planos no silêncio. Mas tudo começou a mudar quando ele entendeu um dos princípios mais poderosos da realização: a mente mestra. Inspirado pelos ensinamentos de Napoleon Hill, ele buscou se conectar com pessoas que também sonhavam grande, que não zombavam da ambição, mas a alimentavam. Entrou em grupos, participou de encontros, ouviu histórias de superação e compartilhou as suas. Nessas conversas, encontrou ideias que nunca teria sozinho. Descobriu atalhos, fortaleceu sua fé e, mais importante, viu que não era o único buscando um novo caminho. Essa conexão criou um campo de energia, uma força invisível que o impulsionava. Em momentos de fraqueza, alguém da mente mestra o lembrava do seu propósito. Em dias de dúvida, ele era inspirado por quem já havia passado por aquilo e vencido. Renato entendeu que ninguém cresce no isolamento. O crescimento verdadeiro acontece quando mentes se unem em harmonia, com um objetivo em comum. E foi nesse ambiente fértil de troca, apoio e visão compartilhada que seus sonhos começaram a ganhar forma concreta. No começo, Renato fazia apenas o necessário. Cumpria suas tarefas, entregava o básico e esperava reconhecimento. Mas com o tempo, e com os ensinamentos que vinha absorvendo, algo mudou em sua mentalidade. Ele entendeu o poder silencioso de entregar mais do que o combinado, de surpreender positivamente, de ir além, sem esperar algo imediato em troca. Foi quando decidiu aplicar o princípio da quilometragem extra. Na marcenaria onde trabalhava, passou a caprichar nos detalhes, entregar antes do prazo, ajudar colegas sem ser solicitado. A diferença era nítida. Clientes começaram a notar, colegas passaram a respeitá-lo mais, e em pouco tempo, portas começaram a se abrir. Indicações, novos pedidos, elogios vindos de pessoas influentes. Renato entendeu que o mundo recompensa aqueles que dão mais do que o esperado, não por obrigação, mas por escolha. A quilometragem extra virou sua assinatura, e por mais paradoxal que pareça, foi justamente ao oferecer mais valor gratuitamente que ele começou a ser mais valorizado. A vida começou a retribuir na mesma medida em que ele passou a servir com excelência. Na vida de Renato, como na de todos nós, as adversidades surgiram de forma inesperada. Um dia, ele recebeu uma advertência no trabalho por não atender a uma expectativa do chefe. Em vez de se deixar abater ou de ver isso como um fracasso, Renato fez uma pausa para refletir. Ele percebeu que a situação poderia ser uma oportunidade disfarçada. Ao invés de se focar no erro, ele tomou isso como um sinal para melhorar e ajustar suas atitudes. Usou a advertência como combustível para refinar suas habilidades, para observar mais atentamente as necessidades de seus clientes e para se dedicar ainda mais à sua paixão pela marcenaria. Com isso, cada desafio se tornou uma lição. Ao longo do tempo, Renato transformou adversidades em trampolins para o sucesso. Os problemas não foram mais obstáculos, mas degraus rumo à realização de seus objetivos. Ele entendeu que, muitas vezes, a adversidade é apenas uma oportunidade para crescer de forma exponencial. Mas isso só acontece quando decidimos enxergá-la assim. Hoje, Renato olha para trás e vê como cada dificuldade que enfrentou o preparou para estar onde está, pronto para novos desafios e mais sucesso. Renato sempre soubera que, para alcançar seus objetivos, seria necessário mais do que apenas sonhar. Ele sabia que o sucesso não era uma questão de sorte, mas de planejamento estratégico. A clareza em seus pensamentos foi o primeiro passo. Ele definiu exatamente o que queria alcançar com a marcenaria. Não se tratava apenas de ser um bom profissional, mas de criar uma marca reconhecida por sua qualidade e inovação. O pensamento definido foi o alicerce. Depois,
ele se concentrou em criar um plano de ação detalhado. Não bastava desejar, ele precisava de um roteiro claro e objetivos mensuráveis. Estabeleceu prazos, metas semanais e diárias, além de uma estratégia de longo prazo. Renato sabia que o segredo estava em transformar o sonho em etapas concretas. Ele colocou cada uma de suas ações no papel e se comprometeu com elas, não importando os desafios que surgissem. O plano de ação não apenas o guiava, mas também o mantinha focado. Quando uma meta era atingida, ele celebrava a conquista, mas não parava por aí. O próximo passo já estava claro, e o processo continuava. A fórmula era simples, mas poderosa. Pensamento definido mais plano de ação igual a objetivos conquistados. Cada pequeno avanço, cada ação consistente, o aproximava do seu grande objetivo. E Renato sabia que o sucesso estava a apenas um passo de ser concretizado. Renato sempre soubera que, para alcançar seus objetivos, seria necessário mais do que apenas sonhar. Ele sabia que o sucesso não era uma questão de sorte, mas de planejamento estratégico. A clareza em seus pensamentos foi o primeiro passo. Ele definiu exatamente o que queria alcançar com a marcenaria. Não se tratava apenas de ser um bom profissional, mas de criar uma marca reconhecida por sua qualidade e inovação. O pensamento definido foi o alicerce. Depois, ele se concentrou em criar um plano de ação detalhado. Não bastava desejar, ele precisava de um roteiro claro e objetivos mensuráveis. Estabeleceu prazos, metas semanais e diárias, além de uma estratégia de longo prazo. Renato sabia que o segredo estava em transformar o sonho em etapas concretas. Ele colocou cada uma de suas ações no papel e se comprometeu com elas, não importando os desafios que surgissem. O plano de ação não apenas o guiava, mas também o mantinha focado. Quando uma meta era atingida, ele celebrava a conquista, mas não parava por aí. O próximo passo já estava claro, e o processo continuava. A fórmula era simples, mas poderosa. Pensamento definido mais plano de ação igual a objetivos conquistados. Cada pequeno avanço, cada ação consistente, o aproximava do seu grande objetivo. E Renato sabia que o sucesso estava a apenas um passo de ser concretizado. Apesar de todo o planejamento e preparação, Renato não estava imune ao medo. O medo do fracasso, da crítica e até mesmo do desconhecido sempre esteve presente em sua jornada. Mas ele logo percebeu que a coragem não significava a ausência de medo. Coragem para ele era a decisão de agir apesar dele. Mesmo com o coração acelerado e a mente cheia de dúvidas, Renato decidiu dar o próximo passo. Sabia que, se esperasse até se sentir completamente seguro, nunca agiria. Então, ele enfrentou o medo de frente, compreendendo que o único jeito de superá-lo era através da ação. Quando recebeu sua primeira grande encomenda de móveis personalizados, o medo quase o paralisou, mas ele sabia que era uma oportunidade única. Ao invés de se esconder atrás da insegurança, ele se jogou no desafio, confiando no seu planejamento e habilidades. Cada ação, mesmo que pequena, o ajudava a construir confiança, e com o tempo, o medo foi diminuindo. Renato aprendeu que o sucesso não vem pela ausência de medo, mas pela coragem de seguir em frente, mesmo quando ele se faz presente. A chave era agir, tomar decisões e fazer o que fosse necessário, mesmo que o medo ainda estivesse lá, silencioso, à espreita. Renato sempre teve uma paixão pela marcenaria, algo que estava presente em sua vida desde a infância. No entanto, durante anos ele viveu em um trabalho que não lhe dava satisfação, apenas cumprindo obrigações. Quando decidiu mergulhar no empreendedorismo, percebeu que o sucesso só seria alcançado se conseguisse conectar seu trabalho à sua paixão. Ele entendeu que empreender não era apenas sobre ganhar dinheiro, mas sobre criar algo significativo. A marcenaria não era apenas uma habilidade, mas uma forma de expressar sua criatividade e seus valores. Ao transformar seu hobby em negócio, Renato encontrou um propósito mais profundo em seu trabalho.
Cada móvel que ele criava não era apenas um objeto, mas uma obra que carregava parte de sua história e visão de vida. Quando o trabalho é alinhado com a paixão, o esforço se torna mais prazeroso, e o impacto gerado é maior, pois é feito com dedicação genuína. A conexão com seu propósito tornou-se a base de sua jornada empreendedora. Renato descobriu que, ao fazer o que amava, ele não apenas prosperava financeiramente, mas também se sentia realizado em cada etapa do processo. O trabalho deixou de ser um fardo e passou a ser uma forma de expressão e contribuição para o mundo ao seu redor. A transformação de Renato não aconteceu de forma isolada. Sua jornada de mudança começou dentro dele, mas logo envolveu as pessoas ao seu redor, principalmente sua família. Ele percebeu que, ao mudar sua mentalidade e sua forma de enxergar o mundo, a sua família também começou a ser impactada. O crescimento pessoal e profissional de Renato gerou uma onda de positividade e transformação que se espalhou para aqueles que estavam próximos. Sua esposa, inicialmente cética, passou a enxergar o valor do empreendedorismo com propósito, e seus filhos começaram a perceber a importância de seguir seus sonhos. A mentalidade de sucesso de Renato contagiou a todos, fazendo com que a família se tornasse uma verdadeira aliada em sua jornada. Juntos, eles passaram a compartilhar não apenas os desafios, mas também as vitórias, celebrando cada pequeno avanço como uma conquista coletiva. Ao apoiar um ao outro, a família de Renato fortaleceu sua união e estabeleceu uma base sólida para o sucesso sustentável. A mudança de um membro da família foi suficiente para desencadear uma transformação que trouxe benefícios para todos, criando um ambiente de apoio mútuo e colaboração. A jornada de Renato mostra que, muitas vezes, a transformação interior de uma pessoa pode ter um impacto profundo naqueles que estão ao seu redor, e que a força coletiva é essencial para alcançar grandes objetivos. O medo é um dos maiores inimigos da transformação. Ele se infiltra em nossos pensamentos e nos impede de dar passos rumo ao desconhecido, ao novo. No entanto, Renato descobriu que o medo não é uma realidade imutável. Ele é apenas um estado mental, uma sensação que pode ser controlada. Ao aprender a reconhecer o medo como uma reação natural do cérebro diante da incerteza, Renato passou a encará-lo de forma diferente. Em vez de permitir que o medo o paralisasse, ele aprendeu a usá-lo como combustível para avançar. Ele percebeu que agir diante do medo é uma forma de transformar essa energia negativa em ação positiva. Cada vez que ele enfrentava um novo desafio, a sensação de medo diminuía, e a confiança em suas próprias habilidades aumentava. Com o tempo, Renato se tornou um mestre em lidar com o medo, entendendo que ele nunca desaparecerá completamente, mas pode ser gerido com a mentalidade certa. O medo deixou de ser um obstáculo e se transformou em um aliado na jornada de crescimento. Se você está se sentindo paralisado pelo medo, lembre-se, ele não define quem você é e muito menos o que você pode alcançar. O controle da mente é a chave para superá-lo. Agora, compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir isso e comente abaixo sobre sua decisão de mudar de vida. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo inspirador para sua jornada de transformação.